Estamos começando mais um Contraponto e o assunto dessa semana é direito à informação. Nossa convidada é a advogada e defensora de direitos humanos, Marcela Máximo. Marcela, obrigada por ter aceito o nosso convite da TV Comunitária para falar com a gente aqui um pouquinho sobre o direito à informação. Eu acho que a gente pode começar explicando para o nosso telespectador o que é esse direito à informação, né? Ele diz respeito aqui, informação de quem, para quem, obtida onde, do que trata esse direito à informação no campo dos direitos humanos, Marcela? Bom, direito à informação, é importante nós diferenciarmos um pouco o direito à informação do direito de acesso à informação pública que está debaixo dessa proteção do Estado. Porque muitas vezes esses dois conceitos são confundidos. O direito à informação é aquela informação que nós conhecemos, que a mídia nos traz e leva. É o direito de nos informar, de receber as informações vindas de qualquer parte, seja do setor público ou privado, de conhecer, por exemplo, como que será construída uma estação de trem, coisas similares. E o direito de acesso à informação é aquela que está totalmente debaixo da esfera pública do Estado, protegida e guardada. Ou seja, ele diz respeito às informações que o Estado tem ao nosso respeito, seria isso? Ou a respeito de terceiros, ou a respeito de si próprio. Uhum. Nós, cidadãos, cometemos o equívoco de pensar que não podemos ter acesso a informações da governança pública e dos atos administrativos de uma forma geral. E, na verdade, nós deveríamos tê-los mesmo sem requisitá-los. Uhum. Então, o direito de acessar as informações abrange toda essa estrutura, né, que é bem complexa e que nós confundimos invariavelmente com outros tipos de informações do nosso cotidiano. Bom, Marcela, eu me lembro que em 2011, eu estive em Brasília na promulgação da lei que criou a Comissão da Verdade e naquela ocasião foi também promulgada pela presidenta Dilma a lei que permite o acesso à informação, que trata da questão de informações sigilosas, né, e que está intimamente relacionado com o período excepcional que nós vivemos, que foi o da ditadura militar. O que isso representa em termos de conquista para os cidadãos brasileiros? O direito a ter as informações, a que o Estado mantenha informações sigilosas. Bom, é um pouco complicado ainda para nós, os Estados americanos de uma forma geral, especialmente para aqueles países que passaram por um processo de redemocratização e tiveram essa justiça de transição muito conturbada. Com a promulgação da Lei 11.527 de 2011, nós tivemos um avanço muito grande na questão do acesso à informação, mas ainda existe a falta de operacionalização dessas informações, porque o Estado libera, mas ele não operacionaliza, ele não te dá meios, métodos e a forma de como conseguir essas informações. E, especialmente, não prepara os órgãos públicos e os seus agentes para o fornecimento delas. Então, o cidadão fica um pouco perdido. Existe a lei, mas ele não tem nem a própria informação da lei da maneira adequada, que é aquele primeiro conceito de informação que nós temos. Inclusive, na Conferência de Direito Ambiental, que nós tivemos em 1992, onde foi promulgada a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente, o princípio 10 fala claramente que os estados abrem o acesso à informação, mas não dão meios de alcançá-la a todos os seus cidadãos, que é um princípio 10, por exemplo, dessa declaração, é obrigar os estados a fornecer todos esses meios, que é um problema que nós temos muito grave. Agora, na questão dos arquivos, né, porque o direito de acesso à informação como um direito é um conceito muito novo e ele nasce justamente dessa necessidade, depois das ditaduras militares, de destravar e desarquivar todos os documentos que fazem referência a isso. O informe anual de 2003 da Corte Interamericana fala muito claramente sobre isso, que nós temos essa cultura do segredo e do secretismo, que tudo é secreto.
E todos aqueles documentos que nasceram da ditadura militar, que foram arquivados, eles foram permeados por esse segredo inacessíveis. Então, o acesso à informação começa a ser trabalhado justamente para desconstruir essa cultura do segredo. Uma prática, né, que é a prática da informação sigilosa. Exatamente, porque o Estado moderno vem com essa cultura do segredo para governar como sinônimo da boa governabilidade, de manter o Estado organizado, a ordem social, e incutiu em todos nós essa cultura, né? Basta dizer que aquela informação é estratégica, né, que ela é necessária, que ela é essencial para que o governo desempenhe suas atribuições executivas, como que o cidadão vai questionar isso, né? E a gente tinha aí informações. Agora, aliás, vamos deixar isso aqui para falar um pouquinho mais para frente sobre os prazos, né? Os prazos para abrir as informações. Mas eu acho que é importante a gente pontuar agora para o nosso telespectador que nós estamos falando de duas situações muito distintas. Uma delas é a questão da transparência na governança, né? Então, na verdade, o Estado ele deve não só informar aquilo que está sendo feito, fazendo com a maior transparência, mas criar meios para que o cidadão, a qualquer tempo, consiga essas informações. Então, essa é uma situação. A outra situação que também está ali relacionada com o direito à informação é quanto àquilo que possa parecer ou até ser temporariamente sigiloso, né? E acho que para a gente começar a falar um pouco mais sobre a questão do sigilo e do sigilo necessário, como que a gente pode distinguir, Marcela, aquilo que diz respeito à intimidade, ao direito à intimidade e ao direito à informação, né? Será que não há uma confusão e a possibilidade de, em nome do direito à informação, serem violados direitos relacionados com intimidade? Essa colisão de direitos fundamentais é sempre um grande problema para o Estado. Porque na medida que eu proporciono ou garanto um direito de um, normalmente eu tenho que violar um direito de outro. Isso se dá muito notoriamente no direito de acesso à informação. A Catarina Botero, por exemplo, que é relatora principal de 7 relatórios sobre liberdade de expressão do direito internacional, ela diz que isso tem sido um grande problema para os estados e, recorrentemente, a desculpa perfeita, porque eu não posso garantir você de acessar certas informações se eu vou invadir ou negligenciar direito de terceiros. É muito tênue essa linha. Eu tenho que abrir essa informação para você, para depois abrir o direito de defesa de quem se sente violado por esse fornecimento. E dificilmente isso vai acontecer. Você não pode ter acesso a informações privadas de terceiros, só pública, né? E o caráter público significa que aquilo é coletivo e deve ser acessível. Então, esse contraponto deve ser feito pela administração pública, o que, por exemplo, no Brasil, a Lei 11.527 não traz. Ela deixou a cargo do judiciário fazer esse contraponto e fazer essa análise em cada caso concreto. Pois é, porque eu fico pensando como deve ser complicado compatibilizar a transparência na governança e a intimidade do governante, né? Que eu não sei em que medida uma coisa pode acabar, o direito à informação pública pode acabar invadindo essa privacidade do governante. Em todos os relatórios sobre liberdade de expressão da da Comissão Interamericana, na verdade, ele fala que o direito coletivo se sobrepõe ao individual. E a governança pública está diretamente ligada ao coletivo, não é ao individual. E a transparência dos atos públicos foi considerada um dos 5 requisitos mais importantes, porque existem vários, para a democracia, segundo a Carta Interamericana de Direitos Humanos. Então, a boa gestão pública, que é o comprometimento, a responsabilidade, a probidade administrativa, o respeito aos direitos e garantias fundamentais e
incrivelmente separado disso a liberdade de expressão e da imprensa e o acesso à informação pública. Então, o acesso à informação é um dos 5 pilares do Estado democrático de direito ou aquele que caminha para a democracia plena. Então, é impossível você garantir a democracia verdadeira, real, sem garantir o acesso irrestrito, depois nós vamos falar das exceções um pouco mais para frente, a essas informações. O Estado que se diz democrático, ele não pode ter nenhuma limitação de ordem genérica às informações, principalmente que contrarie a Convenção Americana de Direitos Humanos. Marcela, você que é especialista, que é internacionalista, né, milita aí junto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, você acredita que teve alguma importância a atuação do Sistema Interamericano, as decisões da Corte, da Comissão Interamericana, elas de alguma maneira influenciaram esse avanço na legislação brasileira ao ponto de promulgar uma lei que garanta o acesso à informação, ou esse é um processo mais interno do que propriamente dentro do conjunto da América Latina? Ela teve uma importância crucial, quase que principal, porque nós tivemos uma lei em 91, salvo engano, 8.197, que começou a tratar desse assunto, mas não como um direito fundamental. Então, o Sistema Interamericano, a partir de 2008, nós já tivemos outros relatórios anuais de liberdade de expressão que trataram desse assunto como um direito fundamental, mas isso não havia sido estabelecido jurisprudencialmente pela Corte. Então, em 2008, a Corte julgou um caso, Claude Reines versus Chile, onde ela desenvolveu, pela primeira vez no sistema interamericano, o direito de acesso à informação como um direito humano, portanto, um direito fundamental, portanto, humano. E ela desenvolve, porque no caso ele trata justamente de acesso a informações de desaparecimento forçado da família do Cláudio. E a Corte desenvolveu, a partir do artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ela desenvolveu que a liberdade de expressão não é só o direito de receber informações, ou de traduzi-las, ou de passá-las, mas também esse direito de receber se desdobra no direito de acessar o sistema público e o Estado para requerer quaisquer informações. Isso foi um marco muito grande. E aí, no direito internacional, nós passamos a conceituar o direito de acesso à informação. Então, o papel dela foi importantíssimo. Em 2011, a promulgação da Lei 11.527 foi declaradamente, pela presidenta Dilma Rousseff, um cumprimento da Convenção Americana de Direitos Humanos. Uhum. Então, o fato dela ter sido promulgada junto com a lei que criou a Comissão da Verdade não foi uma coincidência. Não. Né? Ela, de alguma forma, está relacionada porque o que culminou na lei que cria a Comissão da Verdade foi o caso Gomes Land, que também foi submetido ao sistema interamericano, que é conhecido no Brasil como caso Araguaia. Uhum. Né? Então, também ali as famílias lutavam pelo direito às informações sobre os desaparecimentos forçados, enfim. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Foi uma junção. De alguma maneira, dá cumprimento também à sentença, né, em que o Brasil foi condenado ali no caso Araguaia. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora no Contraponto. Daqui a pouco nós estaremos de volta, mais um pouquinho aqui com a Marcela Máximo, que é advogada, defensora de direitos humanos, militante no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, para falar um pouco sobre acesso à informação. Continue com a nossa programação. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude.
uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Contraponto está de volta e o assunto dessa semana é direito à informação. Nossa convidada é a advogada, defensora de direitos humanos, Marcela Máximo, que é internacionalista e está aqui falando para a gente sobre a lei brasileira que dá acesso, que garante o acesso à informação, e também sobre o sistema interamericano e o papel desempenhado por esse sistema de proteção de direitos humanos nessa conquista aqui no caso brasileiro. Marcela, eu acho que a gente, pelo que nós conversamos no primeiro bloco, a gente podia voltar agora pensando nas hipóteses em que a lei admite o segredo, a informação. Ou seja, quais seriam as exceções ao direito à informação? Esse é o que eu já falei que no primeiro bloco, tem sido um grande problema para os estados. A administração pública, de uma forma geral, tem sido cautelosa e tem, que eu falo assim, perdido noites de sono com essa questão do acesso à informação, principalmente com esse avanço que nós tivemos na reparação moral, política, social da ditadura aqui no Brasil. O que acontece? O Brasil tem caminhado no sentido de sempre estar em obediência àquilo que a ONU e o sistema interamericano tem prescrito a respeito desse direito e de vários outros, Nós sabemos que os direitos humanos são hoje a menina dos olhos do Estado. E para estabelecer essas exceções, no mesmo julgamento que eu citei aqui anteriormente, a Corte estabeleceu que o Estado precisa estabelecer exceções da seguinte forma: numa lei taxativa, literal e sem interpretações extensivas. Nós gostamos de fazer muito isso aqui. É para não ficar a critério do julgador estabelecer, ou da própria administração. Nem da administração pública, que seja, obviamente, estabelecido em lei e que tenha um fim legítimo, que essa exceção seja legítima. Em que situações ela é legítima? Ela é legítima quando, pela defesa da ordem pública, da segurança nacional e da ingerência na vida de terceiro. Foi uma questão que nós já tratamos aqui. Do direito à intimidade. Do direito à intimidade, daquilo que vai trazer um prejuízo de alguma forma para ele com o fornecimento daquelas informações. No que tange a ordem pública e segurança nacional, nós encontramos um outro problema, porque o sistema internacional prescreve que os conceitos são impossíveis de se estabelecer, já que existe o regionalismo e o nacionalismo, Cada país sabe o que é a sua ordem pública e a sua segurança nacional, e que isso poderia ficar a critério da soberania de cada estado. E que a única coisa que ela recomenda é que segurança nacional, ordem pública, como critério para você não fornecer determinada informação, seja algo baseado em perigo real e iminente. Então, a administração pública vai ter que mostrar um perigo real, que vai acontecer a curtíssimo prazo e iminente. Está bem próximo. E no que diz respeito à violação de direitos humanos, em hipótese alguma. Alguma pode ser negado. A respeito de atrocidades cometidas ou qualquer tipo de violação de direitos humanos, o Estado não pode se negar, porque aí não vai ser um indivíduo que vai estar requerendo essas informações somente. O interesse é coletivo. Qualquer violação de direitos humanos, o interesse é coletivo. E o Estado não pode se furtar a fornecer essas informações. Agora, a requisição que o cidadão deve fazer deve ser sempre uma petição escrita, dirigida à própria administração pública, Ao órgão que tem a função. Pois é, porque isso é importante. Às vezes o telespectador fala, é bom saber que existe esse direito, olha, agora eu vi que eu posso exigir isso, aquele caso que realmente isso me diz respeito,
mas agora como fazer isso, né? E, de repente, ele pensa assim, então, para eu conseguir, será que eu tenho que ir lá na Corte Interamericana? Pode até chegar lá, né, Marcela? Mas vamos tratar aqui quais são os passos para a obtenção dessa informação. Primeiro passo seria, então, buscar perante a própria administração pública. Diante daquele órgão que tem aquela obrigação precípua, primeira, de te fornecer aquela informação. Seja um órgão municipal, estadual, federal, não importa. Você vai fazer uma petição escrita, informal, você não precisa de advogado e o principal, você não precisa de justificar o motivo de você estar requerendo aquelas informações. Isso é muito importante, né? Inclusive para o cidadão, para o jurisdicionado, saber que a autoridade não pode exigir que você dê explicações para que você quer aquela informação, né? Salvo se for algo que já esteja legalmente consagrado pelo segredo, que cumpra as determinantes que eu coloquei aqui. Cuja exigência seja essa, da justificativa. Exatamente. Que mantiveram um segredo de ordem pública. E, salvo isso, ele não precisa justificar, porque o órgão público pede muito isso, né? Por que você quer essa informação? Para que você quer essa informação? Você vai utilizá-la para quê? Então, isso não interessa. É direito seu, mesmo que seja uma informação de direito coletivo, da administração pública. Nós brincamos muito lá na pesquisa, entre as nossas discussões de direitos humanos, que o Estado devia ter um Twitter. Cada passo twittar. Porque nós deveríamos ter esse acesso a cada passo do governante. Mas eles... Como as celebridades fazem, exatamente. Né? Sair de casa. Estou tomando banho. Né? Porque a figura política... Na verdade, esses que não deveriam dar informação sobre o que eles estão fazendo, que essa intimidade não interessa a ninguém mais, além delas mesmas. Mas o Estado tem a obrigação, né? De fazer isso. Estou chegando... Estou preparando a convocação para licitação. Exatamente. Foi publicada. Olha, estamos aqui reunidos, agora sai o café. Então, cidadão, poder... Isso, para mim, deveria ser o ideal de governança, porque aí você diminui esse espaço e coloca na horizontal o governante e o governado. De toda forma... Quando ele não conseguir, né, nós vamos passar, nós sabemos que a Corte Interamericana agora está lá, alguns chamam isso de quarta instância acima do STF, mas não é. Inclusive ela mesma, a própria Corte se manifesta no sentido de que ela veda a quarta instância. Veda, né? A revisão da ação, não é? Para o nosso telespectador, assim, o que é essa quarta instância? Como a gente tem meios recursais internos no nosso sistema jurisdicional, a gente teria aqui o que normalmente a Corte considera até uma terceira instância, e que buscar uma revisão, a revisão de uma decisão interna, que já chegou a uma terceira instância, buscar essa revisão perante a Corte seria uma impropriedade, porque seria usá-la como uma quarta instância. Então é nesse sentido, e ela veda, né? Isso já é consagrado na Corte, que há a vedação da quarta instância. Ela não é um órgão revisional. Não é, de forma alguma. E após esgotados os recursos administrativos, mesmo se você não conseguir essa informação, nós temos aí o órgão judiciário que vem nos garantir, né, uma nova, quer dizer, uma forma mais demorada, mais burocrática, que não deveríamos chegar até ela. Os juízes não deveriam ter esse poder de decidir qual documento, qual arquivo deve ser liberado pelo Estado, né? É um absurdo, mas na maioria das vezes, até que isso seja... O acesso à informação institucionalizado... É um absurdo que serve para corrigir outro absurdo. Exatamente. Que é o fato da administração não ter cumprido sua função. Se negar. Cumprida essa parte jurisdicional, judiciária, você ainda tem um acesso ao sistema interamericano de direitos humanos. Mas, para isso, nós temos que comprovar que tentamos todos os recursos internos dentro do Estado, tanto administrativo quanto judiciário, e que após esgotados esses recursos, sem saída e sendo essa informação direito meu, um direito humano,
nós temos o recurso da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Marcela, e se ocorrer a situação da pessoa buscar essa proteção no judiciário e o judiciário nunca decidir, ou seja, ele nunca esgotaria os recursos internos? Como é que fica isso perante a Corte? Isso vai acontecer com muita recorrência também, até porque nosso judiciário está um pouco complicado. Nós temos exceções estabelecidas pela própria Convenção Americana de Direitos Humanos que conceitua o esgotamento dos recursos internos. Ou seja, a Corte, se você comprovar a ela que os recursos dentro do Estado, apesar de não terem sido formalmente esgotados... A demora injustificada é uma forma de esgotar. É uma exceção, né? Aquela demora, casos análogos onde houve uma demora que pode te trazer prejuízos, né? Ou uma irrecorribilidade... É uma exceção para você ir até a Corte diretamente, sem esgotar todos os recursos internos. E que é maravilhoso, né? Geralmente, nesse processo, enquanto você leva a demanda, a Comissão Interamericana ela já é função dela, inicial nesse processo perante a Corte, que ela vem até aqui e fala, olha, Brasil, existe essa pessoa que está lá precisando de uma informação, vamos dar informação para ele, o que está acontecendo? Dar recomendações ao Estado. E aí a demanda vai ser muito mais célere. Muito bem, vamos imaginar o seguinte, eu sou uma cidadã que estou buscando uma informação perante o Poder Judiciário, tive violado esse direito, tive negado esse direito à informação, busquei no Poder Judiciário, não consegui, está demorando demais, não vai adiantar nada quando eu tiver o direito à informação. E eu quero ir ao sistema interamericano. Eu tenho que contratar um advogado internacional, um advogado lá em São José da Costa Rica, ou eu posso, por iniciativa própria, buscar essa proteção. Como que o cidadão vai atrás dessa informação, Marcela? Olha, ele no próprio site online, né, da Corte Interamericana e da Comissão, a Comissão, eu gosto de fazer um paralelo dela com o Ministério Público Brasileiro, né, que ela funciona como um custos legis, um oficial da lei, né, um observador para ver se as coisas estão sendo cumpridas. E uma petição escrita simples, você como cidadão comum, a partir de 2010, passou a poder ajuizar uma demanda perante a Corte. E o cidadão encaminha à Corte? Não, à Comissão, a não é Comissão. Isso? Acho que isso é importante para o telespectador saber qual é o passo que ele tem que seguir. Hoje é a Corte. Mudou o Estatuto da Corte a partir de 2010. Mas a Comissão ainda continua fazendo essa filtragem e dando essa assessoria à Corte, que recebe milhões de demandas, né? Então, a Comissão faz esse filtro junto à Corte e ela, selecionando os casos principais de graves violações de direitos humanos comprovadas, vai até o Estado com uma comitiva e recomenda ao Estado que regularize a situação daquele cidadão. Bom, então está aí à disposição de qualquer brasileiro. Marcela, para a gente encerrar aqui, nós temos só mais 1 minuto, vocês vão fazer um seminário relacionado com a questão de gênero, não é Sim. isso? Ou questão da relação homoafetiva. Fala para a gente sobre esse seminário, para a gente poder encerrar aqui o contraponto. Bom, justamente pela atuação da Corte Interamericana nos últimos tempos a respeito, aliás, do direito internacional como um todo, dos direitos de identidade de gênero, direitos LGBT e orientação sexual, que tem mudado essa perspectiva internacional, nós resolvemos lá na Newton Paiva, juntamente com alguns parceiros do Estado, fazer um seminário de direitos homoafetivos, LGBT. E todos vamos discutir, vamos ter convidados da militância LGBT, do Estado, e vamos discutir esses direitos e tentar expressá-los da melhor... Quais serão os dias do evento? Dia 8 de junho, vai dar um sábado, de 8 a meio-dia, as inscrições são R$20, poderão ser feitas na hora. Carlos Luz, 220, no auditório do Centro Universitário Newton Paiva. Bom, já fica aqui meu convite, Marcela, você volta aqui no programa para a gente falar sobre esse assunto? Claro, né? Inclusive sobre essa sigla que andou mudando aí, né? Mudou. LGBT, era LGBTT. E o que é LGBT? O que é LGBT? Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. No direito internacional, LGBTI, ITB.
que tem os intersexuais, que é um assunto que vai ser tratado, que é novo, que nós vamos tratar lá no seminário. Então nós vamos tratar aqui no Contraponto Ah, também. Já bom. fica o convite para você voltar aqui e falar sobre esse assunto com a gente. Com certeza, com o maior prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo aqui, Marcela. E para você ficam aí as informações sobre o seu direito à informação. E o Contraponto fica aqui. Na semana que vem a gente volta aqui com mais um assunto do seu interesse. Continue com a programação da TV Comunitária. Até semana que vem.